Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio dos Diálogos Animalistas do portal Jus Animales, que está sendo gravado hoje, no dia 14 de março de 2024, Dia Nacional dos Animais, e como tema da nossa primeira roda de conversa, nós vamos falar sobre a história do direito animal no Brasil. Aqui comigo a Isabel Toledo, para conversar com os nossos convidados, que são simplesmente os pioneiros do direito animal no Brasil, Dr. Laete Levay, doutora Edna Cardoso Dias. A história deles se confunde com a história de luta pelos direitos dos animais aqui no nosso país, e desde já a gente já agradece a generosidade em participar aqui do nosso canal. Boa noite, doutores. É uma grande honra para nós tê-los aqui no nosso primeiro episódio dos Diálogos Animalistas. E antes de começar a nossa roda de conversa, eu farei uma breve apresentação dos nossos caríssimos convidados. Para quem não conhece a doutora Edna Cardoso Dias é pós-doutoranda pela Universidade Federal da Bahia, consultora jurídica, doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e ex-professora universitária. É especializada em Direito Público, Ambiental e Animal. Foi presidente e fundadora da Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal. Presidiu o Instituto Abolicionista Animal, IAA. Foi fundadora e presidente da Comissão dos Direitos dos Animais na OAB de Minas Gerais, bem como da Comissão de Direito Urbanístico. Foi uma das articuladoras da inclusão do direito animal na Constituição da República e liderou as ações para a criminalização dos maus-tratos aos animais. Dr. Laete Levay é formado em Direito e Jornalismo, especialista em Bioética pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em Direito Animal e doutor em Literatura Portuguesa pela USP. Pesquisador em Direito Animal, desenvolve pós-doc na Universidade Federal da Bahia. Integra o Núcleo Ética e Direito Animal do Diversitas, da USP. Como promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, atuou por mais de 20 anos na Promotoria Criminal Ambiental de São José dos Campos e, na última década, no Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA, Paraíba do Sul, onde atuou em diversas ações civis públicas em favor dos animais. Ambos são autores de diversos artigos e livros sobre os direitos dos animais. Bom, para começar, então, a nossa roda aqui de conversa, doutores Laete, Edna, conta para a gente como é que se deu o despertar de vocês para os animais, até desencadear aí numa luta pelos direitos dos animais aqui no nosso país. Eu iniciei fazendo um serviço de trabalhar em abrigos, ajudar os animais abandonados, e fiquei bastante assim, decepcionada com a falta de conscientização aqui no Brasil do que ocorria realmente com os animais, que ia muito além de gatos abandonados para ir até a ciência, a vivissecção, os maus tratos durante a criação dos animais para o consumo e várias outras coisas, eventos. E, a princípio, eu então comecei a me comunicar e escrever, porque naquela época eram cartas, para entidades do exterior, para perguntar como era lá, e eles me mandaram vários boletins educativos. Eu, então, desenvolvi um projeto educativo e fundei a minha ONG, abandonei a ONG que tinha abrigo para me dedicar apenas à educação e à reforma da legislação junto ao poder público. E eu não só publicava esse boletim SOS Animal, que eu distribuía para os diversos segmentos multiplicadores de ideias, como me relacionava com todas as entidades, pedindo a modernização da legislação, e foi assim que eu também entrei em contato com o doutor Laete Levay, que foi o promotor pioneiro aqui no Brasil da causa animal, com várias ações civis públicas. A gente se respondia bastante. Eu me lembro que ele mandava pelo correio ainda para mim, cópia daquelas ações que ele entrava lá em São Paulo, de formas que São Paulo, em matéria de promotoria e ação civil pública, foi assim vanguardista. Ele vai poder contar que de lá também saiu
a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que incluiu a fauna como recurso com o meio ambiente. De lá também saiu a Lei de Ação Civil Pública, e de lá nós tivemos essa grande figura da proteção animal, Dr. Laerte, com quem tenho grande prazer de compartilhar esse primeiro diálogo aqui. Olá, para mim, eu me sinto assim bastante honrado de estar participando dessa conversa, desses diálogos animalistas, né? Sobretudo pelo fato da professora Edna Cardoso Dias, a grande pioneira do movimento animalista do Brasil, está junto de nós. E então queria parabenizar a Jus Animalis por esse tema e para resgatar um pouco do que foi e do que tem sido, né, a própria história do direito animal no Brasil. Então, Maria Isabel e Águida, meus cumprimentos, né, vocês que são juristas, que são ativistas pelos direitos animais. Eu queria simplesmente só dizer que, antes de ser promotor, né, de justiça, eu transitei brevemente por outras áreas, né, do conhecimento, sempre buscando um caminho que me pudesse satisfazer. Então, eu comecei pelo jornalismo, e também com um olhar sempre nas letras, na literatura, até que o direito talvez eu tenha encontrado o direito e justamente essa motivação pelo fato de ter um anseio pela busca da justiça, de uma forma muito mais ampla do que de forma convencional se pode pretender. E, coincidentemente, eu lembro que os meus estudos, os concursos, né, que foram, aliás, muito longos, né, quando a Constituição estava sendo debatida, né, a Constituinte 87, 88, eu estava estudando o concurso do Ministério Público. E aí, em 1990, eu ingressei, com a Constituição ainda novinha, e me deparei com aquela carta, com tantos direitos, né, com tantos novos direitos, com tantas garantias individuais, uma coisa assim, nunca antes vista no nosso país. E o desafio, né, para os membros do Ministério Público cumprir o que está dito na Carta Cidadã. E aos poucos, né, com o trabalho nas comarcas, eu fui conhecendo as áreas todas de atuação profissional e acabei, assim, talvez me empolgando na área do meio ambiente e de forma paralela com a questão dos animais. Então foi aí que tudo começou, em 1990, e as primeiras ações a partir de 91, 92, quando eu era substituto. Depois, como titular, tudo aconteceu. Doutora Edna, conte um pouquinho para a gente sobre como foi sua luta pela introdução da tutela dos animais na Constituição Federal, na Lei de Crimes Ambientais e na Constituição Estadual de Minas Gerais. Na minha carreira, assim como o doutor Laerte, eu tive assim, a oportunidade de trabalhar em diversos serviços públicos, e isso também muito me ajudou, porque eu também comecei como jornalista, não diplomada, mas provisionada no Estado de Minas, então eu tinha grande relacionamento junto aos jornalistas, inclusive era diretora secretária do jornal lindo, colorido, não sei se o doutor Laerte lembra, Meio Ambiente Jornal, e tinha também uma experiência em serviço público assim, bastante variada. E isso me ajudou bastante, porque eu trabalhei na Câmara de Deputados, eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Ouro Preto como procuradora, trabalhei no Estado de Minas Gerais como assessora jurídica e também fui a primeira que ocupou um cargo na gerência de defesa animal na Prefeitura de Belo Horizonte. E essa experiência e esses relacionamentos que eu tinha me ajudaram bastante
esses relacionamentos, os meus conhecimentos e os relacionamentos que eu fui fazendo, não só na política, mas também os relacionamentos que eu fui tendo com as pessoas de outros estados, não só da UAB, da promotoria, os jornais, as revistas. E eu cheguei, inclusive, a exercer durante 10 anos, eu tive uma cadeira na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do IBAMA, então eu entendia também da tramitação das questões administrativas e fui também conselheira do IBAMA durante 2 anos, além de atuar na OAB. Então eu tive essa sorte de poder transitar em várias áreas e ter tido essa experiência profissional. E eu, usando dessas prerrogativas e oportunidades que a vida me deu, eu comecei, inicialmente, trabalhando com a criminalização dos maus tratos aos animais. E foi um movimento que eu desenvolvi durante muitos anos, que eu não só procurava as autoridades, como todas as entidades de proteção animal, para que cada vez mais pessoas apoiassem. E a aprovação da Lei de Crimes Ambientais veio muito depois da Constituição, 10 anos depois. A Constituição teve uma oportunidade política muito grande, quando houve uma troca de regime, então foi feita uma nova carta, em 88, que foi chamada Cidadão, o povo estava assim, muito entusiasmado para contribuir, e foi formado um grupo de meio ambiente, liderado pelo deputado Fábio Feld, oriundo da OAB de São Paulo, ele também era da SOS Mata Atlântica, da entidade OICS, e a gente fez essa aliança, e foi assim, todo mundo trabalhando nesse sentido da inclusão, da proteção dos animais na Constituição. E eu e o deputado Fábio Feld, nós tínhamos um excelente relacionamento, e com isso eu pude acompanhar e ajudar bem de perto, procurando autoridades para apoio à questão, e a adesão foi muito grande, e com isso a gente conseguiu, primeiro, a aprovação na Constituição, quando os animais se tornaram sujeitos de direitos constitucionais, e ela também vedou a prática de qualquer crueldade, seja pela comunidade, seja pelo Estado, dando aos animais o status de sujeito de direito, no meu entendimento. Isso já consta da jurisprudência, de várias sentenças, e a criminalização foi muito importante, porque quando os maus tratos eram apenas uma contravenção, jamais as pessoas eram punidas. Então, em relação à legislação, esses 2 tópicos perguntados é o que eu tenho a falar. E quero também parabenizar, aproveitar a doutora Isabel pelo excelente livro que ela escreveu sobre o tema do direito penal animal. Até sugiro que aproveite a oportunidade para falar desse livro, para que as pessoas também possam se aprofundar nesse tema. E os queridos autores, também uma obra coletiva, com grandes nomes. Prefácio do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Então, a gente fica muito feliz. A doutora Águeda também, autora. Então, vale a pena. Depois a gente disponibiliza o link para os nossos leitores dos animais. Muito obrigada, viu, doutora Edna, e parabéns pelo trabalho, por todo o empenho, toda a evolução, pelos direitos dos animais. E, como a senhora falou, como é importante essa união, de esforços, esse relacionamento que a senhora construiu ao longo, da sua carreira, é um exemplo, como a união que faz a diferença, e não trabalhos individuais. Eu acho que está faltando um pouco disso, a gente vê na causa, animal hoje em dia, a união, Mas obrigada. União e competência, Então, foi um conjunto muito bem sucedido. A doutora Edna, ela é bem humilde, mas ela foi uma das grandes responsáveis pelo artigo 225, lá no inciso 7º. Então, a gente fica muito feliz, realmente, de poder estar aqui hoje contando essa história. Oi, Alita.
Águida, se me permite, só uma observação a respeito dessa pergunta anterior, dada a importância dela, né? Porque o movimento no Brasil, né, estava na expectativa de uma melhoria para os animais, né? E a Constituinte e o caminho que ela tomou, pelo menos no tocante ao capítulo do meio ambiente, contemplando os animais, foi algo assim, eu diria, crucial para o que viria depois, né? Para se sustentar um direito dos animais, como aconteceu posteriormente, né? Claro, a passos vagarosos, mas que foi o ponto inicial para você ter maior credibilidade perante as instâncias judiciais. Exato. Então, assim, só queria te dizer que se a gente for projetar um olhar panorâmico, assim, por essa história legislativa animal, né, se é que eu posso chamar assim, né, a gente vai ver que a crueldade, ó, ela já foi fato atípico, né, lá no passado, né, ela foi depois ilícito administrativo, mais à frente se tornou contravenção penal, como a professora acabou de dizer, né, há quanto tempo de contravenção penal, né, com penas irrisórias, até chegar a ser crime. Porém, né, em 98, com todo o empenho, se tornou crime, mas ainda assim, né, de menor potencial ofensivo, né. Então, assim, a luta continua, isso quero dizer, né, e acompanhando e talvez respaldando essa realidade, né, assim, é injusta para com os animais. A gente vai ver o direito civil, vai ver o direito penal, as próprias normas processuais, o direito ambiental, sob certos aspectos também. Então, vejam a importância de se trabalhar nas bases, talvez nos pilares da construção do direito, para poder mudar uma interpretação clássica menos favorável aos animais, né? O direito clássico sempre foi assim, muito focado nos seres humanos, quase que exclusivamente. E essa oportunidade agora de se mexer, alterar, rediscutir o Código Civil, né, e a própria participação do professor Vicente Ataíde na comissão, dos juristas, projeta, salvo engano, né, grandes assim, perspectivas de melhoras para o próprio direito animal. Sim. Aproveitando que o doutor Laerte aí falou, doutor Laerte, vou perguntar para o senhor que atuou em diversas ações civis públicas aí para a tutela dos animais, contra rodeio, circo, rinha de galo, experimentação animal, carroças, enfim. Conta para a gente qual dessas ações mais tocou o senhor assim, e como é que era trabalhar numa época ainda que não existia a lei de crimes ambientais, ali isso na década de 90, era uma contravenção penal. Como que era? Era difícil. Então, para começar, eu digo o seguinte, eu sempre trabalhei assim, sozinho, né? Durante muito tempo na minha carreira. Quando eu falo sozinho, no começo, lá nos anos 90, até 90 e pouco, era literalmente só eu na promotoria. Não havia nem estagiário, não havia oficial de promotor. Eu sempre trabalhei assim, sozinho, numa época que o Ministério Público ainda não tinha a estrutura de hoje. Isso significa que você tem que fazer tudo. O trabalho interno da promotoria, as vistorias externas, né? Tirar as fotografias e montar os inquéritos, ou seja, era um trabalho gigantesco, né? E isso foi se aperfeiçoando com o passar do tempo. E as primeiras ações propostas foram nesse modelo mais antigo, mais dificultoso, mas não impediu de se tentar a defesa animal por esses caminhos, né? E lhe digo que, assim, dentre os temas todos que me motivaram, um deles especificamente sempre me chamou a atenção, que foi a exploração dos equinos em carroças. Então, desde cedo, isso já me incomodava, e eu buscava medidas para tentar modificar essa cultura. E foi muito difícil essa luta, né? E até que mais recentemente,
já com uma visão até mais ampliada, né, e talvez mais consciente, conseguimos já os primeiros acordos judiciais respaldados no direito dos animais, né, para que o uso de equídeos em carroças fosse extinto, né, claro que dentro de um prazo de tempo. E também foi pedida a recomendação aos municípios, né, de toda uma região, para que se atentasse para essa necessidade de substituir a força, né, essa força dos animais explorados, né, por outros meios de transporte, que não a custa de sua exploração. Então, esse foi um dos temas, assim, que me motivaram durante a minha carreira, né, que vem lá de trás. Mas, dentre outros, né, a gente não pode esquecer que, na virada do século XX para o XXI, os rodeios estavam bastante, assim, estavam motivando muitas associações, né, e muitos membros do Ministério Público no seu enfrentamento, né. Então, a gente também encampou essa luta, e, em particular, eu queria só destacar aqui, em termos de São José dos Campos, eu iniciei uma espécie de cruzada também contra os circos com animais. No começo, em fins do século passado e início do século XXI. Então, foram várias ações civis públicas, né? A maioria não tendo êxito, até que, mudando os argumentos, os juízes foram se convencendo realmente dessa situação absurda e anômala que é a exploração dos animais dos picadeiros circenses, e começaram a surgir as primeiras ações procedentes e confirmadas pelos tribunais. E isso desestimulou a vinda de companhias de circo para a região, né? Até que, na sequência, vieram as leis, algumas leis, né, municipais, depois estaduais, e hoje a gente tem, eu diria, no Brasil, assim, acho que muitos estados já com lei proibitiva de circos, graças a esse trabalho, eu diria, coletivo, né? Não só Ministério Público, mas o trabalho das associações protetoras, que não se intimidaram com esse desafio. E hoje eu posso dizer que talvez seja uma das grandes vitórias do movimento da proteção animal, essa abolição dos animais em espetáculos circenses. Com certeza. E o pioneirismo do Ministério Público de São Paulo, principalmente com o senhor, doutor Ed, hoje está embasando, né, todas as ações aí que nós temos aí em várias cidades, né, do Brasil, tentando essa proibição aí de passeios, né, com charrete. Já consegui, inclusive, em cidades que tinha isso como turismo histórico, né, que nem Petrópolis, né, que Aparecida, Petrópolis. Então, assim, e agora está se tentando aí, né, então os advogados, as associações estão se movimentando e todo mundo baseia as ações aí naquelas lá que o senhor intentou lá nos primórdios, né? E esse seu ativismo jurídico resultou em legislação. Isso é muito gratificante, né, doutor Laerte, olhar para trás e ver que hoje há toda uma movimentação, aí uma continuação para que isso chegue ao fim, né? Sim, e se me permite, Águida, queria só observar assim que quando a Constituição foi aprovada, né, em 88, e projetou esse aceno de mudanças, como a gente já falou, né, demorou um pouquinho para que os juristas, né, e os doutrinadores do direito começassem a entender a necessidade de se ampliar sujeitos jurídicos, né, e compreendesse essa questão não apenas como pretenso demérito à espécie humana, né, mas muito pelo contrário, uma questão de justiça, contemplar outros seres sensíveis, né, como sujeitos de direito, coisa que a professora Edna já vinha fazendo na década passada, que foi uma das primeiras a falar com os animais como sujeitos de direito, né? Então só que foi preciso construir na década seguinte uma base, né, para amadurecer essa teoria, né, que se formava, né? Então a consolidação de um novo direito, isso foi sendo gradativo, né? Foi um avanço gradativo, e tivemos
gente propondo ações, muitas associações legitimadas para isso, né? No final dos anos 90, pelo que eu me recordo, né? E em busca do que simplesmente para a gente, né? Para todos nós que militamos nessa área, era o óbvio, não é isso? E a gente tinha que brigar na justiça para um reconhecimento, uma coisa tão assim evidente, mas que precisava de um respaldo, né? De um judicial. Olha, tem uma sentença procedência porque de fato isso é cruel. Então essas coisas foram as ações isoladas foram ganhando um vulto, né? E elas ocorreram em vários setores, né? A professora Edna vai lembrar da Farra do Boi, né? O que foi aquela luta, né? Nos anos 90, né? As baleias na Paraíba também, né? A caça das baleias. Tudo isso mobilizou, assim, a ativista, e isso foi construindo assim, projetando um outro olhar, e a imprensa ajudou muito nisso, né? A imprensa da época. Houve reconstrução, e a partir daí pudemos ter, assim, transformações, e uma delas, acho que talvez uma das mais importantes do nosso país, em termos jurídicos, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à Farra do Boi, que foi paradigmática, né? E, claro, com relação aos cetáceos, a lei dos cetáceos, né? Que em 87, em favor daqueles animais que eram torturados, né? Comercial e cultural. Até gostaria de fazer uma parte sobre a Farra do Boi, porque foi o primeiro caso que chegou à Suprema Instância, né, o Supremo Tribunal Federal, e foi assim um caminho que a gente, antigamente, o doutor Laerte, ele era autoridade competente para abrir uma ação. Mas nós que éramos, assim, do terceiro setor, a ONG, era um caminho longo demais. Então, a Farra do Boi requereu, primeiro, uma campanha no Estadão, o jornalista Dagomir Marques foi falando da Farra do Boi. Quando chegou a Farra do Boi, né, que é a perseguição do boi apedrejando, pode causar até a morte pelas pessoas correndo atrás do boi, lá em Santa Catarina, foi uma comitiva enorme. Da minha ONG foi a doutora Clotilde Ria, a doutora Deise Brasil, o deputado Fábio Felps, o jornalista Fernando Gabeira, uma comitiva enorme, foi procurar eles saíram, e com a imprensa escrita, falada, televisada, ele proibiu até que os jornalistas Fernando Gabeira tenham cuidado de uma casa, numa praia, onde se fazia parte do que a gente sabe, e ficou com pena dos presos que ficou. E daí que começou, que as ONGs do Rio de Janeiro entraram com uma ação civil pública, e demorou muitos anos até chegar a essa que conhece a Farra do Boi. E naquela época também, tinha internet, tudo era enviado pelo correio, o computador nem todo mundo, era a máquina de escrever mesmo. Então, o correio era a máquina de escrever, a gente se comunicava também pelo telefone, depois das 11 da noite. Então, era muito comum, se você acordava de madrugada, porque lá no telefone do gancho estava pagando uma conta publicitária. Essas foram as dificuldades. Agora, a outra dificuldade era levar a ação a um sucesso, porque quando o Ministério Público e a polícia eram provocados, eles agiam, mas a coisa não ia para adiante. Então, abria um inquérito civil lá no Ministério Público e ele ficava lá anos e anos, e assim se prolongava muito. Então, hoje é um milagre que as coisas já andam mais depressa e graças a esses novos advogados que surgiram, os animais hoje até já foram reconhecidos como sujeitos de ação, mas foi um árduo caminho até se chegar a essa situação mais favorável que nós vivemos hoje.
né, até para os senhores abrirem os caminhos para a atuação realmente ter avançado, né, hoje em dia, em relação a vários aspectos, né? Quantas dificuldades que os senhores enfrentaram, né, naquela época, antes da Constituição, antes da Lei de Crimes Ambientais, né, foram caminhos bem árduos, né? E a promotoria recebia a gente com mais estabilidade, e parece que o destino já te prepara e manda para você aquilo que você tem que fazer para enfrentar as coisas que vêm. Então, a polícia, que era mais fechada, eu fiz um curso de criminologia na Polícia Civil, na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, fui a primeira mulher a formar nessa academia. Então, depois eu dei aula lá no curso de aperfeiçoamento de delegado. E os alunos, felizmente, gostavam muito de mim. Então, eu tinha também esse contato lá. Então, não é que foi tanta vantagem. Eu fui muito favorecida também pelo próprio destino que me foi reservado. Muita competência também, né? Vou repetir a doutora Águida. Bom, doutora Edna, vamos continuando com as perguntas. A senhora conseguiu impedir a realização do Campeonato Nacional de Rinha de Galo em 1999. Né? É um evento que foi promovido pela Coordenadoria Galística do Brasil. Né? Por isso, tudo por meio de uma aliança com promotores de justiça, né, na época. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa ação, todo esse processo até para que o evento de fato não ocorresse. Acontece o seguinte, eu sempre procurei ser uma pessoa bem informada. Eu chegava no meu trabalho, a primeira coisa que eu fazia era ir na assessoria de imprensa e ver todos os jornais que eles assinavam, porque não tinha na internet. Aí, quando tinha alguma notícia da briga de galo, ou uma lei aprovando briga de galo, eu ficava sabendo, eu também fiz amizade com um funcionário lá da Globo, e quando ele separava a reportagem, ele colava, toda semana eu recebia aquele pacote de notícia. Eu posso dizer que o Brasil todo me ajudou, e quero agradecer a todas essas pessoas, mesmo que eu não possa citar o nome delas. Então, eu escrevia se fosse o procurador de justiça, se fosse lei estadual, eu ia pedindo uma inconstitucionalidade daquelas leis. No Tribunal de Justiça da Bahia, eu, com Ana Maria Pinheiro, que era minha parceira, conseguimos primeiro a inconstitucionalidade dessa Rinha do Rio. Mas eu acho que você está se referindo à questão do campeonato nacional que teve que realizar aqui em Belo Horizonte. E quem avisou o campeonato nacional foi uma promotora de Goiás que me mandou a notícia e eu, então, passei essa notícia para o doutor Thiago Soares, que era o procurador de Minas Gerais. E ele se uniu essa promotora de Goiás, nessa época ele era promotor, ele não era procurador de justiça, não. Eu contactei o doutor Jarbas Soares, na Coordenadoria de Meio Ambiente de Minas, a de Goiás já estava a par, e tem também a da Bahia, e os três unidos conseguiram impedir que ia realizar aqui em Belo Horizonte. O doutor Jarbas foi pessoalmente lá fechar a Rinha de Galo. E como as coisas eram, ou acho que ainda são muito complicadas, depois ninguém sabia o que ia fazer com os galos de briga. Se ia devolver, eles iam brigar de novo. Doar para a caridade, além de tudo, além de comer, não servia, que segundo as pessoas, a carne era dura. E eles acabaram numa sociedade protetora dos animais, eu não sei, acho que, ao final, eu creio que eles ainda foram devolvidos. Então, esse é um fato que precisa entrar para a história, porque naquela época era, assim, bastante difícil isso ocorrer, e eu continuei, assim, em cima da briga de galo, mas eu já tinha respaldo de pareceres do Instituto dos Advogados do Brasil, uma coleção de pareceres,
ainda foi hospedar lá em casa o filho de um homem que tinha uma rinha de galo lá no estado do Rio, foi como primo meu, ele me contou tudo, anotei como é que era, e as pessoas perguntavam, mas como que você aprendeu? Aí eu não podia contar quem era, senão o pai brigava com ele, e eu sei que assim a gente conseguiu, de várias leis, chegar até o Supremo Tribunal Federal, que a vitória é fazer essa jurisprudência já assim pacífica em relação ao tema. Aproveitando que a gente está falando aí de toda essa luta, né? Tem também o convencimento das autoridades, né? Que nós temos aí a Constituição, nós temos a lei, mas o convencimento dos ministros, embargadores, juízes, promotores, de que isso tem que ser levado a sério. Então, vocês que atuaram em diversas áreas aí acadêmicas, tanto o doutor Laerte, a doutora Edna, professores, lecionando, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na academia para falar direito animal? E vocês acham que a gente está chegando aí no momento em que o direito animal vai se tornar uma disciplina autônoma nos cursos de direito? Bom, eu estou falando mais para o Laerte, não deixa eu responder. Eu acho que já se tornou, devido à quantidade de doutrina, livros obras maravilhosas que nós já temos agora, grupos de pesquisa, já existem muitas universidades que têm essa cadeira, e, a princípio, que eu comecei mencionando direito ambiental, direito urbanístico, e eu reservava uma aula para animal silvestre, uma aula para animal doméstico, quando eu procurava falar de tudo, era na esteira. E a aceitação dependia muito da faculdade que eu dava aula também, entendeu? Tem algumas faculdades, o perfil do aluno aceitava melhor, eles até gostavam. Inclusive, a primeira vez que eu fiz uma apresentação de trabalho, as pessoas que tinham cachorro levaram cachorro. No dia que eu terminei com uma apresentação, levaram os cachorros. Então, foram assim, vivências inesperadas que eu tive. E nos cursos de pós, eu era convidada para a cadeira também de animal, e eu acredito que graças, né, a várias outras pessoas, inclusive a contribuição do Instituto Abolicionista Animal, que foi a primeira entidade realmente que se voltou só para o mundo acadêmico e a pesquisa científica, teve uma contribuição enorme, que hoje é seguida por vários outros grupos, né? Se eu citar todos, acho que eu estou no tempo todo, tem tanto no sul quanto no norte, cada vez mais surgem figuras de grande destaque na magistratura, tratando da causa animal. Exatamente. Se me permitir complementar também, só lembrar que, assim, no nosso tempo de faculdade, não havia direito ambiental. Então, você falar assim, nesse tema, se trabalhava assim numa linha de, entre aspas, direito ecológico, que ainda era incipiente, mas se falava assim, inclusive foram feitos estudos, né, sobre direito ecológico no Brasil, naquela época. Imagina o que dizer, então, de direito animal, naquele tempo, né? Não era levado a sério pelos professores, né, pelos juristas, de uma forma geral, né, e qualquer, acho que, iniciativa, às vezes, de ação, não era, assim, às vezes, caía até no ridículo. Isso a gente viu isso na história, né? Inclusive decisões judiciais, eu não vou nem relatar aqui o teor delas, mas completamente contrárias a qualquer possibilidade de direito aos animais. Então, essa foi a realidade daquela época, que a gente precisou, né, enfrentar, até conseguir, e aos poucos, né, obtendo as decisões, o respaldo dos tribunais, e pouco a pouco ganhando uma credibilidade maior para que o direito ambiental e o direito animal se apartassem um pouco, ou seja, nós tínhamos os direitos animais como
na época, como mero apêndice do direito ambiental. E isso que não podia acontecer, né? A gente teria que tratar do direito animal de forma séria, né? Com a sua autonomia, claro, sem prejuízo do macro, que é o direito ambiental, mas observar esses aspectos todos, né, para você poder sustentar a nova disciplina do direito que surgiu, né? E se me permitir, Águida e Isabel, assim, em termos cronológicos, eu até vejo algumas uns marcos importantes, né, dessa evolução. Eu vou pegar de uma época mais recente, né? Eu já falei da caça-baleia, da fara do boi, né? Desse acordo do Supremo Tribunal Federal de 96, a Constituinte, que a professora Edna falou, de 97, da Lei de Crimes Ambientais, mas também lembrar que em 98, nós tivemos em São Paulo um congresso importante, assim, que era o Congresso da Arca Brasil, e ele, pela primeira vez, olha, eu estive lá, tá? Reuniu gente do Brasil inteiro, tá? Em 98. E foi nesse momento que a Sônia Fonseca, uma das grandes, assim, ativistas, né, do direito dos animais de São Paulo, ela reuniu representantes das entidades protetoras de todo o país para criar o fórum. Tá? Então, isso historicamente é relevante, né? E a partir daí foi se estruturando uma maneira de se abordar esses temas, esses problemas todos, né? E logo na sequência, em 2000, no Rio de Janeiro, o Instituto, acho que é Fala Bicho, Sheila Moura, publicou um livro que foi fundamental, né? Do Thales Trez, do Sérgio Greiff, A Verdadeira Face da Experimentação Animal, ou seja, uma publicação corajosa, com dois jovens estudiosos desse tema, que sacudiu as estruturas e que permitiu, desde aquela época, o enfrentamento da vivissecção, com base nos ensinamentos e nas informações trazidas pelos dois, Sérgio Greiff e Thales Trez. E, na sequência, já em 2004, tivemos aquele congresso da Sociedade Vegetariana Brasileira em Florianópolis, que foi um marco divisório, que introduziu o próprio veganismo, né, no movimento animalista, e com grandes nomes que apareceram ali, pelo menos que eu conheci lá, né, a professora Sônia Felipe, né, Paula Brigger, né, Amalie Winkler, a Nina Rosa, e tanta gente assim do movimento que pôde se encontrar, conversar durante aqueles dias de congresso e articular os passos futuros que se iniciaram a partir dali, né? Maurício Varallo, do Olhar Animal, né, foi um deles, que montou em Florianópolis no ano seguinte, 2005, o primeiro simpósio de direito animal especializado para advogados. Veja que interessante. Voltado para isso, que seria uma advocacia animalista. Ele deu, assim, realmente as bases para a advocacia animalista. E naquela década, assim, que foi uma década de grandes transformações, apareceu em São Paulo também a ANDA, né, Agência de Notícias de Direitos Animais, com a Silvana Andrade, né, jornalista. A gente viu também o ativismo do Vedas, Jorge Guimarães, os encontros do ENDA. Vimos aquela ação também importantíssima, ativista do Instituto Royal, quando assim, a sociedade cansou de esperar e resolveu agir diante daquela situação absurda que faziam com os cães. Então, e assim foi, né? As associações e as ONGs animalistas estruturadas sentiram sua força e começaram a buscar esses caminhos. Por que não? Nós mesmos, nós temos legitimidade para propor as ações? E assim começou, né? Até que a gente já sabe, mas já no nosso século, né? Com o avanço desses estudos, enfim, chegou a academia do direito animal, né? Com Heron Santana, promotor de justiça da Bahia, né? E a Revista Brasileira de Direito Animal 2006. Ali começou tudo que a gente está discutindo dessa ascensão de um novo direito. E, consequentemente,
a profusão das obras especializadas, né, que hoje, eu confesso, eu acho que perco de vista tantas que são centenas, né, que naquela época, que a professora Edna, e assim, que a gente conversava, né, por carta, né, tínhamos, assim, alguns livros só, era difícil, era muita coisa, ainda tinha muita coisa incipiente que estava sendo estudado, nós não tínhamos nada assim de concreto, né, e a possibilidade que a academia trouxe para esses novos estudiosos é o que nós temos hoje, assim, a gente se orgulha de ver tantos estudos e tantas obras aprofundadas sobre esse tema, né, que se iniciou lá no século anterior, nos anos 90, vamos dizer assim. A gente ainda tem uma resistência no Poder Judiciário mesmo, né, doutora Laerte? Algumas decisões que contrariam a Constituição, contrariam a Lei de Crimes Ambientais. Então, é tão importante a academia realmente, né, que está formando juristas, esse estudo aprofundado para que a gente possa, aí, no futuro bem próximo, né, ter outras decisões, né, decisões que pelo menos cumpram, né, com o que as nossas leis têm, porque eu entendo que até uma questão cultural, né, de alguns magistrados e promotores e até advogados, que entendem que os animais realmente estão para servir os seres humanos, então resistem ainda em qualquer mínimo direito que seja concedido a eles, né? Mas eu acho que esse estudo, né, dentro das universidades, dentro das faculdades, com certeza no futuro vão gerar, né, novos juristas aí com outros olhares, né, para o direito animal. Mesmo porque, Águida, se a gente for olhar para o que acontece hoje, né, época contemporânea, a gente vai ver que os desafios, né, eles são gigantescos, né? Nós estamos tratando de questões no plano macro, né? Tudo se concentra assim, em modelos, né, culturais, comerciais, científicos, né, de exploração animal, né? E aí grandes interesses entram em jogo. E vai mexer com isso, você vê as dificuldades que você vai encontrar, né? Então, a gente sabe das festas do peão, né? O quanto difícil, né? Você consegue uma vitória aqui e tal, e no outro município a prática continua. E assim vai, né? Hoje, né, o embarque bovino para outros continentes, que é uma coisa, é um terror, né? É uma crueldade em grau máximo, que acontece impunemente, né? Justiça Federal, nós temos já uma decisão extraordinária, né, a respeito disso, mas o enfrentamento tem sido bastante dificultoso pela postura de muitas pessoas que entendem que isso não pode ser cerceado, né, esse tipo de comércio. E, claro, sem falar também na indústria farmacêutica, que se sustenta à base da experimentação animal, né? E a gente, para fazer uma propositura a respeito desse tema, vai encontrar as maiores dificuldades que você pode imaginar. Doutora Edna, doutora Laerte, como os senhores enxergam a evolução do ativismo animal e do veganismo, não só no Brasil, como em outros países? E os senhores acreditam que isso vem contribuindo com as mudanças com relação às políticas públicas no Brasil pelos animais? Eu acredito que o veganismo hoje ainda não tenha atingido as políticas públicas, salvo pelos selos verdes e a certificação, porque o público é pressionado pelo público que não compra, porque, evidentemente, houve a causa animal, influenciou os usos e costumes de toda forma. Eu lembro que começou assim com os casacos de pele, jogavam tinta nos casacos de pele, e se chegou até esse modo de vida, né, que é o veganismo, que não é não usar nada que seja produto animal, mas eu acredito que, como tudo que envolve lucro, só através também
da pressão econômica é que influencia as políticas públicas. Então, foram criados vários selos verdes, que não são certificações, mas são selos ou rótulos que indicam se o produto foi ou não testado nos animais, e também só a exigência do mercado, os blocos econômicos, quando passaram a exigir certificação ambiental para comprar uma carne, ou ovo que foi produzido na gaiola ou não. Então, os blocos econômicos, a pressão econômica só por causa dos consumidores e da criação dessa certificação e desses selos da recusa do público para comprar, fazer a compra, só isso que eu acredito que tenha exercido uma influência. E sobre a questão passada, eu acho que cada vez mais as pessoas, às vezes, ficam ávidas de um novo mercado de trabalho, e também um fenômeno que houve do isolamento das pessoas após a pandemia. Hoje as pessoas não se telefonam, só se comunicam com o Zap. Então, cada vez mais, as pessoas estão tendo necessidade e procurando ter um pet em sua casa. E com isso, o mercado da advocacia, porque nem todas as pessoas podem abnegar, largar todas as coisas para proteger os animais. Então, a própria demanda do animal, entrando na área do divórcio, do direito de família, o membro da família multiespécie, os animais no condomínio, e todas as outras causas abriram sim um mercado de trabalho na advocacia animalista, que antes era mais restrita o atendimento de ONG ao exercício no poder público, os assessores jurídicos. Então, hoje o campo é vasto, porque o advogado animalista, ele tanto pode trabalhar no poder público, nem todos têm o privilégio de ser um promotor, né, um juiz, né, com o doutor Laeste, o doutor Vicente, mas em muitas outras áreas. E tanto que a gente vê também muitos animalistas ocupando cadeiras nas câmaras legislativas, como aconteceu agora com o nosso querido colega, o doutor Francisco, que está lá em Paraíba, ocupando. Então, a legislação se modifica, ela pode ser mais restritiva. Então, é um conjunto de coisas para ampliar, não só o veganismo, mas todos esses fatores. A professora Edna disse tudo. Só queria acrescentar assim, que, olhando essas duas épocas, a gente vai ter, assim, lá atrás, o tempo das filipetas, né, e do corpo a corpo, assim que era o ativismo naqueles tempos antigos, né, que você procurava as pessoas, você entrava nos locais de palestra, ou nas assembleias, buscando, assim, ser ouvido, né, até chegar essa conscientização pública iniciada nas ruas com manifestações, passeatas até gigantescas, né, como a gente viu em São Paulo, na Avenida Paulista, que se tornou, aliás, palco, né, para as manifestações ativistas de algum tempo atrás, e, assim, culminando tudo isso nas redes sociais, que hoje é onde se faz o grande ativismo, né, de qualquer natureza, e pelos animais, sobretudo. Então, isso, a gente percebe quando acontece um fato, ele é gravado, filmado e assim, e apresentado ao grande público nas redes sociais, a repercussão é gigantesca. Então, vide o caso do cão Manchinha, não é isso? Que gerou uma comoção nacional, empenho do Ministério Público e uma condenação, assim, um acordo, né, com a empresa, mas bem pesado, com relação em termos indenizatórios, né, e revertidos às entidades de proteção animal. E outro caso, também envolvendo um cão, aquele chamado Sansão, né, que teve as patas decepadas e que a mobilização popular decorrente dessa crueldade acabou, ao que consta, né, gerando alteração para aumento de pena do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais no que se refere a cães e gatos. E que a gente espera que em breve isso possa também se expandir para os outros animais que sofrem, que também precisam ter, assim, o mesmo tratamento, né? E a mesma forma de
de consideração em face do que a gente vê ocorrendo em nosso país. Então, a tendência de se modificar as leis, de aperfeiçoá-las e contemplar os animais, sobretudo dando um tratamento mais igualitário e sem perder de vista os animais silvestres, tá? Porque hoje a gente sabe, né, que a pena para quem maltrata animais silvestres, em regra, 3 meses a 1 ano de detenção, ou seja, cai naquele rol dos delitos de pequeno potencial ofensivo. Isso é inadmissível, né? Essa alteração precisa ser feita, né, para que haja até maior credibilidade da legislação. Eu até acredito que os cães e os gatos, doutor Laerte, doutora Edna, eles têm essa missão de fazer com que as pessoas enxerguem os outros animais, né? Porque hoje, cãozinho, gatinho está virando ali filho de todo mundo, aí as pessoas já começam a olhar para os porcos de outra maneira, para os bois, para os cavalos. Cavalos. Então, né, acho que cavalo, né? Agora as pessoas estão realmente sensibilizando porque tiveram essa proximidade com cães e gatos, estabeleceram essa relação de afeto, e aí eles estão abrindo, né, os seus olhos para os outros animais. Então, eu acho que a gente está num caminho, já foi mais difícil. Eu acho que tem muitos desafios, mas a gente vai chegar lá, tenho certeza. E aproveitando, inclusive, falando desses desafios, o senhor tocou no assunto lá no comecinho sobre a reforma do Código Civil, que nós estamos aí nos preparativos, né, da reforma do Código Civil, que hoje o Código Civil classifica os animais como bens semoventes. Então, há toda uma expectativa aí para essa alteração, né, do status jurídico dos animais. Nós temos aí o doutor Vicente Ataide Júnior, né, fazendo parte da comissão. E vocês consideram que realmente essa alteração no status jurídico, ali no Código Civil, ela vai contribuir para a desobjetificação dos animais e aí, então, isso, vamos dizer, consolidar realmente o direito dos animais no Brasil? Bom, eu acredito que exerce uma influência, mas a conscientização, que nós já temos a lei penal, a Constituição, então a conscientização e a política pública voltada para a proteção animal pode fazer muita coisa com ou sem essa alteração, mas essa alteração é bastante importante. Em 2000, quando eu estava defendendo a minha tese de doutorado, professores que tinham lá da UFMG, que tinham ido à Alemanha, já trouxeram essa novidade desse tema, que os países estavam alterando seus códigos civis. Na verdade, na prática, algumas práticas consideradas maus tratos, como animais usados em indústria e vivissecção, eles continuaram regidos pelas leis especiais. Mas só o fato de haver uma proteção negativa ou positiva no Código Civil, uns falaram, os animais não são coisas, porque coisas sempre têm um valor econômico. E eles, então, deixando de ser objetos, já é um grande avanço, porque aqui no Brasil, por exemplo, os animais silvestres, eles são bens, mas eles são bens especialmente protegidos, eles não estão sujeitos ao direito de propriedade. Então, nesse sentido, é que se defendeu nos outros países que só falando que os animais não são coisas, já era um avanço, porque não tem necessariamente um valor econômico. Agora, a França e outros países, Portugal, a França, declararam que os animais são vivos, são seres sensíveis, uma defesa positiva. E é sempre um avanço, é necessário. Mas se for para fazer uma emenda em que ocorra alguma exceção, é pior, porque o Código Civil ele dura muitas décadas e vai ficar engessado. Então, as particularidades, as nuances, eu acredito que elas devam ser discutidas nas normas administrativas, como resoluções, nas portarias, em que a evolução da ciência permite uma mudança mais rápida do que o engessamento do Código Civil. Então, a reforma é necessária, mas apenas se não ocorrer
nenhum retrocesso ou nenhuma exceção para animais que já têm direito conquistado na nossa legislação. Exatamente. E eu só sei que nós temos, nessa comissão, um dos maiores estudiosos do direito animal brasileiro, né? Que é o professor Vicente Ataíde. Então, ele está atento a esses aspectos todos, né? Para que possa assegurar aos animais o melhor. Aproveitar, né, já que já estamos encerrando, para parabenizar esse maravilhoso trabalho dessas talentosas advogadas, né, doutora Agatha Isabel Toledo, que nos estão brindando com esse trabalho no Os Animais e também conseguindo levar para todo o planeta a voz do Brasil em favor dos animais. Parabéns a vocês e muito obrigada. Para a gente encerrar, então, eu vou deixar as considerações finais dos doutores, por favor, se quiserem acrescentar mais alguma coisa. Está aí aberto aí para vocês darem aí uma última palavra aqui na nossa roda de conversa nossa. Olha, se me permite, então, eu queria dizer e agradecer, né, a Águida e a Isabel pela participação. Eu queria dizer que, assim, eu me sinto hoje, né, olhando para trás, né, feliz, né, por ter, assim, feito parte disso, dessa construção, né, desse tempo, né, de conquistas que foram difíceis, mas, ao mesmo tempo, necessárias. E me dá, assim, uma sensação de, sei lá, de dever cumprido, né, de ter ajudado algumas pessoas nesse despertar, né, que hoje tem feito a diferença, né, eu já fiquei muito contente de pessoas que tomaram conhecimento do direito animal através de algum texto que eu tenha escrito, né, isso já me justificou, sabe, isso já foi mais do que suficiente, de você ver, olha, alguém vai levar isso para frente. Então, assim, essa minha carreira no Ministério Público, que começou em 90, né, foi até 2023, ela coincide com o trabalho ambiental, sobretudo, né, e o trabalho também pelos direitos dos animais, e queria, assim, sempre lembrar que isso é um contínuo, sempre vai aparecer demanda, sempre vai exigir das pessoas, dos novos profissionais, desafios, né? Os últimos que eu propus, já no GAEMA, né? Eu falei da solidão naquele começo de promotoria, né? Trabalhava sozinho, depois eu consegui uma oficial de promotoria, fiquei muitos anos com ela, e no GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial, aí foi a minha fase final, os últimos 10 anos, e foi tudo que eu sonhei, tá? Porque, enfim, tinha uma equipe constituída por 2 oficiais de promotorias, por 2 técnicas em meio ambiente, né? Por 2 analistas jurídicas, por estagiárias, ou seja, tudo que eu precisava, esse respaldo elas me deram, né? E a equipe conseguiu muitas coisas boas em muitas áreas ambientais, né? E se a gente for focar no direito dos animais, também, porque eu sempre entendi que a gente, assim, como promotor, eu não estou fazendo nada demais em atuar pelos animais. Pelo contrário, eu estou cumprindo um dever de ofício, né? Ação penal pública. Né? Você está buscando justiça, né? Você é promotor de justiça, então tente contemplar aqueles que mais precisam da justiça. Então foi isso, né? E nesses últimos anos, podemos, assim, colocar em prática praticamente, eu diria, tudo que poderia ser feito pelos animais, né, em todas as áreas, né, fauna silvestre, né, aquelas interfaces que ela tem com as unidades de conservação, não podemos esquecer disso, né, as áreas ambientalmente protegidas, os CETRAS, tem que pensar em tudo isso, né, combate a incêndios florestais e queimadas, ou seja, um amplo mosaico de situações
do meio ambiente, de desequilíbrio, que você precisa agir rápido, porque isso pode afetar os animais, né? E um dos temas que me mobilizou foi a ecologia de estradas, sabe? Aquelas medidas mitigatórias e um conteúdo mínimo para você diminuir os atropelamentos dos animais em rodovias. Então, isso motivou as ações civis públicas e a primeira sentença, acho que do país, tá? Dando procedência a esse tema, ou seja, em favor dos direitos dos animais. Ela está em grau de recurso, evidentemente, né? Mas que isso possa inspirar outras pessoas, né? A iniciativas semelhantes, melhores, né? Mais aperfeiçoadas, e assim vai, né? E também, não posso deixar de dizer aqui, que nesses anos finais, no GAEMA, né? Última década, eu me permiti fazer o enfrentamento da chamada violência sistêmica, né? Porque quando a gente vê o artigo 225 da Constituição, maravilhoso, né? E fala tudo aquilo, e contempla os animais todos, né? Fala da vedação e crueldade, você vai pensar assim, mas e os animais que são praticamente condenados ao sofrimento nessas situações todas, né, que a gente vê? Só citar aqui tração animal, né? Vivissecção, os animais condenados às granjas e à pecuária. E aí, esses animais, então, eles estão excluídos do direito? Eu achei que eu tinha que fazer algo por eles, né? Chegando ao meu conhecimento, foi isso que eu fiz. Então, pude propor várias ações polêmicas, desafiadoras, né? Mas que nada mais representaram do que simplesmente buscar a justiça, no caso concreto, né? Eles têm seus direitos também, estavam sendo violados. E finalmente, o último ato aqui dessa carreira, né, foi a educação, foi um inquérito sobre educação ambiental e animalista, tá? E desse procedimento, né, de acompanhamento junto às escolas da região toda do Vale do Paraíba, isso gerou um texto, curtinho, tipo um mandamento, sabe? Eu me lembro que eu chamei isso de enunciados para a natureza mãe. Foram 10 enunciados para todas as escolas, as delegacias de ensino aqui do Vale do Paraíba, tá? E, um dia se interessar, eu posso divulgar isso, né? Talvez seja interessante mostrar qual foi o raciocínio nessas áreas para a gente poder se aperfeiçoar, né? E sempre com o olhar assim das crianças tentar evoluir, né? Avançar. Então esse foi o meu término, né? Junto ao GAEMA, e só tenho a agradecer, né? Inicialmente ao Ministério Público por todos esses anos, né? Mais de 3 décadas de serviços prestados, né? E fico feliz de ver tanta gente, assim, a professora Edna mostrando esses exemplos todos, tanta gente na academia, tantas pessoas empenhadas na advocacia animalista, querendo mudar e transformar essas coisas, né? Então, é isso, né? E é por isso também que existe o Jus Animalis, não é? Um trabalho brilhante que vocês fazem em defesa dos que mais precisam da justiça, né? Então, por isso, estamos juntos. Bom, então, nós vamos aqui encerrar essa roda de conversa, que foi extremamente emocionante. Nós estamos aqui com 2 grandes atores na luta pelos direitos dos animais aqui no nosso país. Aliás, eu já quero dizer que quem quer estudar direito animal deve procurar as obras do Dr. Laet, da doutora Edna, e convido, inclusive, a acessar www.jusanimales.com.br. Lá vocês também vão encontrar notícias, artigos, legislação nacional e internacional, entrevistas com grandes nomes, colunistas maravilhosos do Brasil e de outras partes do mundo. Doutor Laet e doutora Edna são nossos colunistas, o que muito nos honra. Eu só posso agradecer a vocês dois, sempre pela essa generosidade em contribuir com a gente, com o direito animal. Muito obrigada, de verdade. A história da luta de vocês é linda e gerou tantos frutos que vocês estão vendo aí, né? Tanta gente aí lutando, estudando,
e tem vocês como o grande sol, né, dessa luta toda. Muito obrigada, em nome do Jus Animalis, mais uma vez. Gostaria de parabenizar o Dr. Laerte, doutora Edna, pelo trabalho brilhante que os senhores desenvolvem, um trabalho sólido, né, e de grande valor para o direito animal, não só no Brasil, como no mundo também. Os senhores são referência e nós admiramos muito toda a trajetória até chegar aos presentes, aos dias presentes, e agradecemos muito pela participação, não só nos diálogos animalistas, como nas colunas. Somos muito felizes e honradas com a participação dos senhores. Muito obrigada. Então, pessoal, acessem, por favor, o portal Jus Animalis, nos siga nas redes sociais, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Obrigado.